Barba, tá pensando em migrar para algum país? Teve uma live do Danny Torres sobre o Paraguai, achei bem legal. Eu comecei a falar sobre esse assunto e acabei esquecendo, né? Fui divagando e fui para outro caminho. Cara, sabe uma coisa que me veio à cabeça agora? Existem dois países que são lucro zero ou muito próximo de zero para imigrantes, né? Ou seja, não residentes. Então, olha só. E dois deles são nossos vizinhos, Paraguai e Uruguai. O Uruguai, parece que eles querem mudar isso, mas por enquanto não mudou. O Uruguai, ele permite que brasileiros ou outros, pessoas de outros países, mas brasileiros, vão morar no Uruguai, ou pelo menos tenham sua residência fiscal, né, o seu domicílio fiscal lá, e eles te dão uma isenção de 10 anos, velho, para você não pagar imposto sobre lucro realizado no país deles. 10 anos, velho. 10 anos. Legal. Outro país que faz algo parecido é Paraguai. Paraguai, ele tem um lucro zero ou próximo de zero para você fazer ganho de capital lá. Certo? Então veja. Vamos pensar num cenário hipotético onde você tenha 2 Bitcoin declarado para Receita. Certo? Vamos suponhamos que você tem 2 Bitcoins, que seria R$1 milhão, né? É isso? Mais ou menos. Vamos falar 2 Bitcoins. Então você foi lá, comprou 2 Bitcoins, foi juntando, comprou 0,1, 0, juntou, tem 2 Bitcoins. Declarou para Receita. Chegou pro Taxad e falou, Taxad, eu tenho aqui 2 Bitica. Valor corrente hoje, R$1 milhão. Aproximado, né? R$1 milhão. Legal. Se você quiser vender esse Bitcoin, fala assim, cara, eu não quero mais saber de Bitcoin, agora eu quero comprar um carrão e quero comprar uma casa, ou comprar um apartamento. O que você pode fazer? Você pode vender esse Bitcoin aqui no Brasil, por um P2P, uma corretora, e pagar lá até, aí dependendo do imposto, tá, você pode pagar até 17,5% da pessoa física. Vamos falar 15% e fazer conta redonda. Então eu tenho R$1 milhão em Bitcoin, vendo, pago 150 para o governo, 15%, e vou ficar com 850 para comprar meu carro, minha casa, o que eu quiser. Certo? Certo. Suponhamos que você não queira pagar esses 15% para o Estado brasileiro. É possível? É. Como? Fazendo uma parada muito simples até. Que é o seguinte. Vamos supor que eu quero vender meu Bitcoin, correto? Correto. Eu posso esperar um aninho para vender esse Bitcoin? Numa dessa ele até valoriza. Posso esperar um aninho? Posso. Eu posso fazer. Eu posso pegar uma passagem agora, sair de Guarulhos, de Congonhas, aqui de São Paulo, ou qualquer outro lugar. Eu posso sair de São Paulo de avião, ou seja, eu dou a saída aqui no Brasil, e vou direto para o Paraguai. Vou para Assunção, ou Cidade do Leste. Assunção, né? Vou para Assunção. Certo? Cheguei em Assunção, eu vou ficar 6 meses em Assunção. Ué, filho, mas como assim tu vai ficar 6 meses em Assunção? Fiscalmente, eu vou ficar em 6 meses. Um passarinho me contou que quando você viaja internacionalmente, você tem a saída do Brasil documentada e a entrada no outro país documentada. Mas um passarinho também me contou que quando você atravessa a fronteira brasileira a pé, não tem controle imigratório. Olha que interessante. Então, um passarinho me contou que pegou um voo do Brasil. Eu já olho o superchat, tá? Só para concluir o raciocínio. Um passarinho me contou que eu pegando um avião do Brasil e indo para o Paraguai, depois, na Ponte da Amizade, atravesso a pé, daí eu alugo um carro e volto para minha casa, né? Supostamente, né? Essa pessoa, se ela ficar pelo menos lá 6 meses, aí tem que ver se no Paraguai é 6 meses ou 1 ano. Se essa pessoa ficar 6 meses a 1 ano, ela transferiu o domicílio fiscal do Brasil, que ela tem, o seu 2 Bitcoin declarado, para o Paraguai. Mas eu quero esse meu dinheiro no Brasil. Fica tranquilo, meu querido Padawan, aprendiz Bitcoiner. Você pode vender o seu Bitcoin no Paraguai. Eu vendi aqueles 2 Bitcoins, legalmente, tá? Vendi aqueles 2 Bitcoins e agora eu tô em dólar. Certo?
No dia seguinte, ou às vezes no mesmo dia, mudei de ideia. São 6 meses, né? Mudei de ideia. Quero ter Bitcoin. Me enganei, errei, fui moleque. No dia seguinte, eu pego esse dinheiro que eu tinha acabado de vender Bitcoin e eu recompro o Bitcoin. Certo? Recompro o Bitcoin. Então eu tinha 2 Bitcoin, fiquei dolarizado, voltei a ficar com Bitcoin. Correto? Aí agora eu vou pegar um avião de Assunción para o Brasil. Estou dando a entrada fiscal no Brasil novamente. Só que agora, a grande diferença é que os meus 2 Bitcoins que eu tenho declarado, hipoteticamente, né? Que você declarou, aqueles 2 Bitcoins que o carinha declarou, eles tinham sido adquiridos por $1.000, $2.000, $3.000, $4.000, $5.000, $10.000, ou seja, ele teve um preço médio. Se ele tem que vender, eu falei que você apura 15%, mas é 15% da compra versus a venda. Se tu pagou 10, vendeu a 20, é 15% de 10, né? É a diferença. Só que, se eu fui pro Paraguai, vendi meu Bitcoin, lá não tem imposto, recomprei, significa que eu recomprei no preço atual. Qual que é o preço atual? $100.000, sei lá, $93.000. Quanto é que tá agora? Quanto é que tá agora? 92.700. Então eu recomprei a 92.700. Aí o que eu fiz? Eu passei de avião, voltei pro Brasil. Vou registrar que agora o meu domicílio fiscal é no Brasil. E eu vou vender meu Bitcoin. Certo? Certo. Agora eu quero vender meu Bitcoin. Agora aquele meus 2 Bitcoin, aquele 1 milhão de reais, eu quero fazer lucro, porque eu quero comprar uma casa, por exemplo. E aí eu vou lá, passo mais 6 mesinhos, né? Falo, agora meu domicílio fiscal voltou pro Brasil. Eu sou brasileiro. Aí eu vou lá e vendo aquele Bitcoin. Quanto que eu tenho que pagar pra Receita? 15% sobre a diferença do meu ganho de capital. Só que eu no Paraguai, meu preço médio de compra era 10, vendia 90, não paguei nada lá, porque ela permite que eu não pague nada. No Brasil, eu vou pagar 15% do lucro da compra versus a venda. Só que se eu acabei de pagar 92 mil num Bitcoin no Paraguai, e eu tô vendendo aos mesmos 90 mil, ou proximidade, agora no Brasil, qual que é o meu ganho de capital? 0. Ou seja, você consegue vender Bitcoin comprado em 2015 sem pagar nada ou muito próximo de nada de imposto. Deu para entender? Claro, tudo isso no campo das ideias, né? Estamos aqui discutindo o campo de ideias para poder comprar e vender cripto sem pagar imposto de forma legal. Não tem nada ilegal no que eu falei aqui. A única coisa ilegal seria você dizer que está no Paraguai e não está. Tipo, meu domicílio fiscal está lá, mas eu estou aqui. Aí seria a coisa errada da parada. Mas isso aqui é só uma coisa hipotética que a gente está falando. Você não vai fazer isso. Você vai fazer direitinho. Você vai ficar 6 meses lá no Paraguai. Direitinho. Aluga uma casa lá, aluga um Airbnb e fica lá. Você não vai pegar um avião, sai daqui, aí dá a saída, né, daqui do Brasil, chega lá, dá a entrada lá, e você vai pegar e vai atravessar a Ponte da Amizade a pé, sem controle migratório. Você não vai fazer isso. Isso aí é errado. E a gente não gosta de fazer coisas erradas. Então você vai fazer o certo. Você vai lá e vai ficar 6 meses lá. Acampa. Entendeu? Faz um acampamento. Você compra uma barraquinha e fica lá 6 meses lá esperando. 6 meses você volta. Sacou a ideia? É um rolê da porra? É um rolê da porra, mas se você tem 2 Bitcoin e vai ter que pagar 150 mil pro governo, é um rolê que vale a pena, né? Mas se você prefere de 2 Bitcoin pagar 150 mil pro governo, tá tudo certo. Mas é um rolezinho bem tranquilo de fazer, que você mata num fim de semana e ainda compra uns iPhone barato lá, meu. Aí você mata num fim de semana, filho. Não, é uma questão acadêmica apenas. Tom, é apenas uma questão acadêmica. Quem entendeu, entendeu. Mas assim, dizem as más línguas que você mata isso num fim de semana. E ainda compra uns iPhone barato, uns Monjaro barato. Bota com os Monjaro.
Mas só dizem, entendeu? Não sei. Eu nunca fui para o Paraguai pra afirmar pra você. Não, você tem que dar a saída do Brasil, você tem que dar a saída fiscal. Aí tem que falar com o contador direitinho, fazer a coisa como tem que ser feito, mas tem que dar a saída fiscal do Brasil. Tem que tomar alguns cuidados, né? Você tem que falar no seu banco também que você tá saindo do Brasil. Por quê? Porque você precisa ter uma conta de brasileiros não residentes. Não pode ser a mesma conta corrente que você tem. Então tem que tomar alguns cuidados, tem que falar com o contador pra fazer. Eu te passei só a mágica. Aí tem que operacionalizar legal. Mas tem que avisar no banco, tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, não adianta nada você ficar 6 meses no Paraguai e o teu cartão de crédito com um monte de gasto na padaria, ali na esquina, certo? No açougue ali da esquina, entendeu? Na loja de tênis, entendeu? Tem que tomar alguns cuidados para fazer direitinho. Aí, esse momento, você vai usar cartão de crédito cripto, entendeu? O no name, que é sem KYC, paga um pouquinho mais de taxa, entendeu? Então tem que preparar o terreno para fazer direitinho. Tem que preparar o terreno para fazer direitinho. Não adianta fazer nas coxas também, que vai dar merda, entendeu? Mas dá para fazer, pô. Em 6 meses, dizem que dá para comprar em 6 meses um iPhone, ó, um Monjaro, um iPhone e ainda posta pelo correio. E ainda posta pelo correio. Você tá entendendo o lance? Tudo isso, turma, de forma legal. Você vai pegar um avião, vai ficar 6 meses no Paraguai, transfere seu domicílio fiscal para lá, vende as suas cripto depois de 6 meses lá, recompra no dia seguinte, porque você se enganou, achei que ia, não foi, volta pro Brasil, dá entrada fiscal no Brasil, vende aqui no Brasil, teu preço de compra, tu documentou que lá foi $92 mil, vendeu aqui a $92 mil, zero de imposto, ou muito próximo de zero de imposto nos dois lugares. Ainda prefiro o P2P Ninjas, eu também prefiro. O P2P Ninjas, ele é excelente para pequenos valores. 10 mil, 50 mil, 100 mil, vai quebrando isso aos poucos, dá para fazer. Agora, um cara que tem 2 bitcoins, 3 bitcoins, 10 bitcoins, prefere fazer essa parada e pagar zero de forma legal. De forma legal. Por quê? Porque ele vai usar esse dinheiro para comprar alguma coisa, para comprar algum bem. Você tá entendendo qual que é o lance? Não sei se dá pra comprar Glock no Paraguai. Dizem que dá, mas não sei. Já um passarinho também me contou que às vezes você compra no Paraguai e eles te entregam a Glock aqui na sua casa, na sua porta. Já ouvi falar isso aí. Me conta, nunca vi, nunca comprei, mas já ouvi falar que tem isso aí. Você daqui, compra, eles entregam aqui. Mas nunca vi isso aí, só ouvi falar. Show de bola? Cuidado, Barba. Mike Garbo caiu por... Não, mas eu tô falando alguma coisa de errado aqui, turma? Advogados que estão nos assistindo, sejam sinceros. Eu tô falando algo de errado? Tô cometendo algum crime aqui? Algum deslize? Tô incentivando alguém a cometer crime? Não. É tudo dentro da legalidade. O governo brasileiro permite que você dê saída fiscal para um outro país. E outro país permite que você dê entrada fiscal. Não tem nada ilegal. Tem nada que eu tô falando aqui é ilegal. É tudo dentro das 4 linhas. Tem nada ilegal. O que seria ilegal é você dizer que tá no Paraguai e não está. Aí é ilegal. Aí se te pegarem, aí eu não sei o que... Mas não tem, do que eu tô falando aqui, né, tem nada ilegal. Sim, um colega meu falou que dá até pra fazer isso de entrega na porta de casa até cigarros. É, eu ouvi falar também. Sim, elisão... Não, evasão fiscal é crime. Elisão que não é crime. Elisão fiscal é uma prática que você vai pegar um bom advogado e ele vai te falar isso aí que eu tô te falando.